Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar a importantíssima decisão do STJ no informativo 678, de 25 de setembro. É o último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo. É uma decisão sobre direito tributário, execução fiscal, CDA, redirecionamento. Então, pelo próprio tema da decisão, você percebe que ela é importante para o seu concurso de procuradoria, uma vez que se trata de atribuição afeta à fazenda pública, execução fiscal, CDA, ou seja, estamos diante de um julgado com muita probabilidade de cobrança nos próximos concursos de procurador e dos concursos em geral, mas de procuradoria especificamente. Eu preciso te dizer que a decisão ela retrata o repetitivo o tema 1049 e aqui a tese é favorável à Fazenda. Trata-se do estudo do recurso especial 1.848.993. Portanto, preste muita atenção porque a chance disso estar nas tuas próximas provas é muito grande. Como de praxe, vamos analisar o julgado a partir de um caso hipotético montado a partir da decisão do STJ. Então vamos lá, caso hipotético. Imagine que a empresa A foi sucedida pela empresa B. Muito bem, a empresa B passou a existir sucedendo a empresa A com registro na junta comercial sem nenhum problema. A empresa B se depara com a execução fiscal contra a empresa A. Na CDA está a empresa A, mas por fato gerador ocorrido após a sucessão empresarial. Então aqui está um erro, né? Ou seja, se o fato gerador aconteceu após a sucessão empresarial, na CDA tem que constar a empresa B. Se depara, portanto, com a execução fiscal cuja CDA está em nome da empresa A. A empresa B alega, portanto, nulidade da execução, uma vez que a Fazenda não pode mudar o sujeito passivo da execução nos termos da súmula 392 do STJ. Esse é o argumento da empresa B. Ela diz, essa execução é nula porque a Fazenda Pública, o fisco, não pode mudar a CDA no curso da execução fiscal para fazer a alteração do sujeito passivo. Isso está na súmula 392 do STJ, que está assim redigida. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, a súmula 392 impede a modificação do sujeito passivo na CDA no curso da execução fiscal. Esse é o argumento da empresa B aqui. Ela se deparou com a execução fiscal cuja CDA está no nome da empresa A, que ela sucedeu, e se apegou aqui na súmula 392 para dizer, não é possível mudar o sujeito passivo, ou seja, a CDA não pode ser modificada para colocar a empresa B na execução fiscal, uma vez que houve sucessão empresarial. A pergunta é, a empresa B tem razão? Imagine que isso pode estar muito bem na sua segunda fase, numa prova de concurso, que você tem que enfrentar esse questionamento. Vamos, portanto, entender o caso, vamos entender como decidiu o STJ. Eu trago logo uma tabela para te explicar a solução do caso. Ou seja, primeiro eu vou te dizer o que entendeu o STJ no caso concreto e depois eu vou explorar os fundamentos jurídicos dessa decisão. Vamos lá, a tabela diz o seguinte, a questão se resolve com a comunicação ao fisco. Então, vamos analisar isso aqui. Se houve comunicação ao fisco da sucessão empresarial antes da ocorrência do fato gerador, ou seja, empresa B sucede A e informa isso ao fisco antes do fato gerador, então existe nulidade de lançamento em nome da empresa A. Porque se a empresa B comunicou ao fisco que sucedeu a empresa A e mesmo assim se depara com a execução fiscal em nome da empresa A, ou seja, execução fiscal cuja CDA traz o nome da empresa A como sujeito passivo do crédito tributário, nesse caso existe nulidade de lançamento em nome da empresa A, porque aqui já deveria constar a empresa B no lançamento. A CDA já deveria conter a empresa B e não a empresa A, e a Fazenda não pode mudar o sujeito passivo na execução fiscal, súmula 392 do STJ. Então, o que é que entendeu o STJ? Se, na sucessão empresarial, a empresa B teve o cuidado de comunicar essa sucessão ao fisco, então, de fato, existe nulidade da execução fiscal, porque a CDA traz a empresa A quando deveria trazer a empresa B, e a súmula 392 do STJ não permite a modificação da CDA no curso da execução fiscal para substituir o sujeito passivo. Agora, se a sucessão aconteceu e não houve comunicação ao fisco acerca dela, a sucessão, antes da ocorrência do fato gerador, não existe nulidade do lançamento em nome da empresa A,
A CDA traz a empresa A, pois não havia como o fisco saber da sucessão empresarial para constar a empresa B, e a execução fiscal é redirecionada em desfavor da empresa B. Então preste atenção que trago logo a solução do STJ, tudo vai ser resolvido a partir da existência ou não da comunicação antes da ocorrência do fato gerador ao fisco acerca da sucessão empresarial. Então esse quadro aqui resolve praticamente a questão e deve ser explorado por você na resposta a esse questionamento do caso hipotético. A empresa B tem razão? A solução do STJ é a seguinte: a empresa B tem razão se ela comunicou a sucessão empresarial ao fisco antes da ocorrência do fato gerador e não terá razão se não comunicou. Basicamente, essa é a solução. Agora, é preciso entender os fundamentos jurídicos da decisão do STJ. Vamos a eles. São pelo menos 6 argumentos importantes que nós precisamos entender a partir daquilo que decidiu o STJ nesse repetitivo, dando, portanto, margem à construção do tema 1049. Então vamos lá. Primeiro argumento. A incorporação empresarial é causa de extinção da empresa incorporada. Isso nós sabemos. Esse é um fundamento jurídico importante que você tem que tratar, inclusive, em segunda fase. Isso está nos artigos 1118 do Código Civil e 219, inciso 2 da Lei 6.404/76. Então, a incorporação empresarial causa a extinção da empresa incorporada. Agora, os efeitos da extinção da empresa incorporada para o fisco, ou seja, a criação da empresa B e a extinção da empresa A, no nosso caso, isso só surte efeito para o fisco se comunicado efetivamente e oportunamente à Receita. Você não pode partir do princípio de que, no momento em que há uma sucessão empresarial, o fisco vai tomar conhecimento disso de forma automática, a permitir com que as cobranças decorrentes de créditos tributários se dê de forma ajustada às incorporações, às sucessões empresariais. Então, para que a extinção da empresa incorporada surta efeito para o fisco, na esfera tributária, é necessário que essa operação seja comunicada à Receita. Isso está efetivamente baseado no artigo 123 do CTN, que diz o seguinte: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. O artigo 123 é o principal argumento jurídico, fundamento jurídico utilizado pelo STJ para essa construção jurisprudencial. E aqui eu trago a passagem do STJ do julgado que nos dá efetivamente essa informação. Então diz o STJ: assim, para que a extinção da pessoa jurídica resultante de incorporação surta seus efeitos também no âmbito tributário, faz necessário que essa operação seja oportunamente comunicada ao fisco, pois somente a partir da ciência da realização desse negócio interpartes é que a administração tributária saberá oficialmente da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporada e cobrar dela, sucessora, os créditos já constituídos. Em outras palavras, se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado contra o contribuinte original, que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão. Que omissão? A falta de comunicação que tratamos aqui, ó. Tudo se resolve com a comunicação ao fisco, essa tabela você precisa entender. Então, a incorporação empresarial causa a extinção da empresa incorporada, mas isso só surte efeito para a esfera tributária, para a administração tributária, se definitivamente comunicada ao fisco, isso com base no artigo 123 do Código Tributário Nacional. Está aqui a passagem do STJ sobre o tema. Mas aí você poderia perguntar: professor, mas se há registro na junta comercial e esse registro é público, a Fazenda Pública não deveria conhecer isso e pesquisar efetivamente sobre os CNPJs antes da cobrança? O STJ diz o seguinte, ó: o simples registro na junta comercial não alcança a finalidade em relação à administração tributária, visto que não há na Lei 8.934 previsão expressa de que a administração tributária, seja pessoalmente cientificada desses assentamentos. Por outro prisma, diz o STJ, não se mostra razoável exigir dos fiscos da União, Estados, DF e municípios a prévia consulta do registro dos atos constitutivos das empresas contribuintes,
sempre que realizarem um lançamento. Então, para o STJ, o registro na junta comercial, dele não se extrai a cientificação pessoal da Fazenda Pública no que diz respeito à necessidade do conhecimento das transformações de CNPJ, a fim de que possa cobrar efetivamente os créditos tributários ou realizar lançamentos nesse sentido. Então, para o STJ, o registro na junta comercial não supre a necessidade de comunicação ao fisco acerca da sucessão. Mas uma outra dúvida que você pode estar tendo agora: professor, mas informar ao fisco a sucessão não seria uma obrigação acessória? Vamos ver o que disse o STJ. A comunicação da incorporação empresarial não representa apenas mero cumprimento de obrigação acessória, disse o STJ. Configura, para além disso, pressuposto específico para que a extinção da pessoa jurídica incorporada passe a ter efeito perante o fisco. Então não é necessariamente uma obrigação acessória, é pressuposto para que essa extinção da empresa incorporada tenha efeito para a administração tributária. É uma pergunta interessante, mas não se resolve enquanto obrigação acessória. Uma outra pergunta para quem é mais antenado com a jurisprudência do STJ seria essa aqui, ó. Mas, quando é pessoa natural, não é possível o redirecionamento de execução fiscal em desfavor dos sucessores para a cobrança de crédito lançado em nome de pessoa já falecida. Perceba que é o mesmo caso, mas se tratando de pessoa física, de pessoa natural. Não é possível acontecer na pessoa natural o redirecionamento de execução fiscal para alcançar os sucessores quando, nesse caso, o crédito tributário é lançado em nome de pessoa já falecida. Esse entendimento não se aplica à pessoa jurídica. Essa jurisprudência do STJ não se aplica à pessoa jurídica? Olha o que disse o STJ. Enquanto o evento morte da pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de seus sucessores, a extinção da pessoa jurídica por incorporação resulta de negócio jurídico. Então ele faz a diferença aqui entre fato jurídico e negócio jurídico. Fato jurídico para o caso de morte de pessoa natural e negócio jurídico para o caso de sucessão de pessoas jurídicas. De sorte que, em respeito à disposição contida no artigo 123, seus efeitos quanto à modificação da sujeição passiva somente vincularão o fisco depois que este for pessoalmente cientificado da operação. E aí, então, o que se faz com a CDA no caso? Se muda a CDA para se colocar a empresa B, nesse caso, atendendo ao que diz a súmula 392, configurando, portanto, uma exceção à súmula, o STJ diz que não se muda a CDA, de forma que não se excepciona a súmula 392, que não permite a mudança do sujeito passivo no curso da execução fiscal no que diz respeito à CDA. Não se mexe na CDA, apenas, no dizer do STJ, se redireciona a execução fiscal para a empresa B. É assim que se resolve. Preste atenção que nos fundamentos jurídicos aqui eu deixei rachurado, destacado, aquilo que é mais importante em termos de argumento. Ó. O registro na junta comercial afastaria efetivamente a necessidade de comunicação ao fisco da sucessão. Registro na junta comercial está marcado porque é um ponto importante para ser destacado em provas subjetivas e provas orais também. Não seria, portanto, essa comunicação uma obrigação acessória? Vimos que não. No que diz respeito à pessoa natural, acontece o oposto. Não é possível redirecionar a execução fiscal para sucessores quando o crédito tributário foi lançado em nome de pessoa já falecida. Isso se aplica à pessoa jurídica? Não. O STJ fez a distinção aqui entre fato jurídico e negócio jurídico. Fato jurídico para pessoa física, negócio jurídico para pessoa jurídica, razão pela qual aqui os efeitos são distintos. E o que se faz com a CDA? Não se faz nada com a CDA, apenas se redireciona a execução fiscal para a empresa B. Então perceba que eu deixei inclusive rachurado aqui os principais argumentos que podem ser questionados em uma segunda fase, em uma prova oral, ou objeto também de provas objetivas. Então, esse julgado, RESP 1.848.933, é muito importante, tema 1049, a tese é favorável à Fazenda, está no último informativo do STJ 678, tenha muito cuidado, entenda muito bem esse caso hipotético e, mais que isso, entenda como se resolve. A empresa B tem razão? A resposta é, ela fez a comunicação ao fisco de modo oportuno, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador. Se ela fez, ela tem razão. Se ela não fez, ela não tem razão. Se ela fez a comunicação, se aplica a súmula 392, de forma que eu não posso mudar o sujeito passivo no curso da execução fiscal. Se ela não fez a comunicação,
Nesse caso, não há nulidade no lançamento, a CDA traz a empresa A enquanto sujeito passivo da obrigação tributária e há o redirecionamento para a empresa B, uma vez que a Fazenda Pública não foi comunicado da sucessão empresarial, por todos os argumentos aqui já estudados. A incorporação causa a extinção da empresa incorporada, tudo bem, mas isso só surte efeitos para a administração tributária com a comunicação. Nesse caso, o registro na junta comercial não supre a comunicação, não se trata a comunicação de obrigação acessória, a pessoa natural é tratada de forma distinta, porque a morte de pessoa natural é fato jurídico, enquanto que a incorporação de pessoa jurídica é negócio jurídico, e não se mexe na CDA, apenas se redireciona a execução fiscal para a empresa B. Espero que você tenha entendido, espero que tenha te ajudado com o entendimento desse julgado e espero que você não erre isso nas próximas provas de concurso que você enfrentar o tema em direito tributário. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.